Boa noite, pessoal. Esse é o Ângulo Londrinense Analisa a UEL para você. Hoje estaremos discutindo as questões da área de humanas. Estão aqui comigo os professores Luiz Carlos Manini, professor de História, aqui professor Marcelo Anchieta Sardinha, professor de Geografia, Geopolítica, Atualidades, todo humanas, professora de História da Arte, professora Vera Gorini, acompanhando os nossos trabalhos hoje aqui. Pessoal, aproveite, as dicas hoje são as dicas para a UEL. Você que está aí prestes, logo vem a prova da UEL, não perca as dicas valiosas que vocês terão hoje com esses professores. Vocês vão aproveitar muito. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhando todas essas dicas. Professor Luiz, a prova da UEL, se a gente fosse fazer uma análise ampla, rápida, qual é o formato da prova da UEL no que compete a parte de História? Boa noite para todos. É um prazer estar aqui, poder falar da prova. A prova de História da UEL é uma prova bastante ampla, embora haja alguns pontos que são fundamentais. Então, algumas questões que dizem respeito à própria história que circunda a instituição, a história do Brasil é bastante bem colocada e trabalhado não muitas vezes no sentido do conteúdo em si, mas de uma questão também bastante de interpretação que vai explorar outras habilidades do aluno. Se a gente fosse fazer uma análise estatística, história do Brasil, história geral, história antiga, história mais recente, o que costuma cair? Ou não há uma regra, não há uma regularidade? Ao contrário dos vestibulares de São Paulo, que já são um pouco mais quadrados, vamos dizer assim, o vestibular da UEL ele varia bastante com relação aos temas. Mas História do Brasil sempre vai ser o forte, é importante a gente conhecer essa história nacional. Alguns períodos da história do Brasil são particularmente importantes, como, por exemplo, a questão do regime militar, a questão da ditadura, o segundo reinado, então o governo de Dom Pedro II. Sempre há alguns focos que são importantes. E em História Geral, um ou outro assunto também acaba sendo mais cobrado. Maravilha. Tem alguma questão para ilustrar o trabalho da parte de História, professor? Temos sim. Então vamos trabalhar, vamos, por favor, analisar essas questões. Então, está aqui, eu sou o professor Luiz Carlos Manini, sou professor de História. Então, vamos começar aqui com uma questão que normalmente alguns vestibulares não trabalham muito, mas o vestibular da UEL é bastante forte com relação a isso, que é a questão da historiografia e da formação da memória. Em vários vestibulares, esse tema foi já cobrado, em várias provas da UEL esse tema foi cobrado, e aqui eu selecionei particularmente uma questão para a gente poder ver isso. Então vamos acompanhar aqui na leitura do texto. Então, em 2004, foi divulgada a queima de documentos supostamente produzidos por órgãos de segurança nacional da ditadura militar no Brasil. As exibições das reportagens coincidiram com a definição dos prazos pelo presidente da República para a abertura dos arquivos da ditadura. Ficou estabelecido um período de até 30 anos, renovável por mais 30, para que a sociedade tenha acesso aos arquivos ultrasecretos. Ao mesmo tempo, uma medida provisória criou uma comissão de averiguação e análise de informações sigilosas, com poder para barrar a divulgação desses documentos, caso entenda que isso seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, nós temos um texto introdutório, nós temos, então, uma primeira colocação aqui com relação ao que se vai trabalhar, falando sobre a guarda de documentos, sobre o acesso que o público pode ter a isso, quais são os prazos em que isso vai funcionar. E aí, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. Aqui a gente vai ver uma coisa que também é bastante característica da UEL, fazer a análise de diferentes tópicos dentro de uma questão. Então, a gente vê aqui. Então, primeiro tópico, o controle da memória pelos setores dominantes, silenciando ou evidenciando determinados eventos ou documentos históricos, é uma estratégia de preservação de poder na sociedade. Então, a gente vai se lembrar que aqueles que controlam a memória, aqueles que controlam as informações, vão poder preservar o seu poder, seja ocultando, seja evidenciando esse tipo de informação. Então, vamos colocar a primeira alternativa correta. Segunda, no Brasil, a queima de documentos é uma prática recorrente para ocultar o passado e apagar a memória concebida pelos diferentes grupos sociais.
Esse ponto em particular é importante que você saiba, é importante que você se lembre. Como um bom aluno, você vai se lembrar, né? Queima de documentos, vamos lembrar de Rui Barbosa, queimando os documentos a respeito da escravidão, né? Com uma justificativa, até plausível, né? Vamos apagar essa mácula da história do Brasil, mas, por outro lado, apagando a memória concebida pelos diferentes grupos sociais. Apagamos a memória sobre a escravidão, né? Vamos esquecer que esses negros lutaram, que esses negros se revoltaram, que esses negros, então, né, foram lutar pelos seus direitos. Então, queimar, preservar esses documentos faz parte de uma estratégia de poder, né? Evidenciar um grupo ou, né, ocultar aquilo que ele fez. Então, a alternativa 2, também correta. Alternativa número 3. Além da eliminação de atos de eliminação de documentos, isentam o Estado republicano brasileiro da responsabilidade pela mutilação da memória nacional. Gente, olha só, quando você olha isso daqui, você tem que tomar cuidado com a questão do vocabulário, né? Saber o vocabulário, dominar o vocabulário é importante. Atos de eliminação de documentos isentam o Estado republicano brasileiro de responsabilidade? Não, muito pelo contrário. Né? A eliminação desses documentos só vai ajudar a incriminar, só vai ajudar, então, a reforçar essa noção de que existe algo para ser apagado. Né? Então, o fato de se eliminar o documento não isenta o Estado, muito pelo contrário, só vai responsabilizá-lo pela, né, mutilação da memória nacional. Professor, eu faltei em algumas aulas de história, eu sabia um pouquinho, não muito, mas a primeira e a segunda assertiva, eu tinha uma suposta evidência, se estava correta. Olha as opções, das alternativas, A e D, são as únicas opções que contemplam, que contém a 1 e 2. Exatamente. Então, a 3 eu já concluo que não é uma possibilidade, né? Exatamente, é um exercício também de inferência que você faz a partir do exercício. A UEL tem bastante dessas questões, né? Tem, e essas questões, esses tópicos servem para confundir o aluno. Então, não é apenas você dominar o conteúdo, não é apenas você, né, saber o vocabulário e tudo, mas ter essa percepção também, né, de que essa análise, essas combinações te ajudam a eliminar. Então, 1 e 2 estando corretas, como o Vinícius falou, apesar, né, de não ser muito da área, né, a gente já tem uma noção, ou é A ou vai ser a D. E aí a 3 já está fora. Então a gente precisa analisar. A 4 vai estar correta? Então, nas sociedades que se viram amordaçadas durante séculos pela atuação da Santa Inquisição, são muitos os exemplos de censura literária em defesa da fé e dos bons costumes. Gente, falou aqui de Santa Inquisição, né? Falou então da atuação do Tribunal do Santo Ofício, a gente vai lembrar. Né? É uma forma de amordaçar, é uma forma, então, de controlar o pensamento, é uma forma de censura, obviamente, em nome da fé e dos bons costumes. E aí, estando a alternativa 4 correta, a gente vai para a letra D. Mas eu gostaria de fazer um gancho agora, chamar a professora Vera, também, já que a gente está falando de censura, já que a gente está falando, então, de ditadura militar. Professora, e aí, no campo das artes, isso realmente aconteceu aqui no Brasil, então? Aconteceu e muito. Quando você fala ali, né, o Brasil, a queima do documento, o artista vai fazer exatamente esse resgate. E um deles, Cildo Meirelles, maravilhoso, que fez, carimbou as notas, buscou, fez a tenda com os pregos para cima na cadeira, para falar da ditadura, para falar o que estava acontecendo. Antônio Manuel é um grande artista que ele vai falar um pouquinho do que saiu no jornal, ele pintava em cima do jornal, ele fazia algumas interferências no jornal para mostrar realmente que a ditadura foi algo que marcou, e o artista consegue fazer isso plausível, com uma estética maravilhosa. Legal, e pensar essa questão dos jornais também é um ponto bastante interessante dentro do período da ditadura militar. Né? Então, como alguns jornais, né, apesar da censura, conseguiam mostrar para o seu público, né, o que estava certo, o que estava errado, o que, assim, poderia estar acontecendo, o que havia sido retirado dali. Né? E os artistas fazendo isso também bastante, né, com as suas canções, com as suas obras em geral. Né? Só para a gente dar mais uma olhadinha aqui,
Então, a questão número 2 que eu trouxe aqui, também falando sobre isso. Então, o movimento de 31 de março de 64 tinha sido lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e para restaurar a democracia. Mas o novo regime começou a mudar as instituições do país através de decretos chamados de atos institucionais. Eles eram justificados como decorrência do exercício do poder constituinte inerente a todas as revoluções. Então, vamos deixar um pouquinho a questão de lado e vamos lembrar agora só, né, da realidade em que a gente vive. Então, hoje, tanta gente defendendo, né, a questão da intervenção militar exatamente com a mesma justificativa, né? Vamos livrar o país da corrupção e do comunismo. Mas aonde nós chegamos? Numa destruição da democracia com os atos institucionais. E aí, pensando, né, com base no texto, assinale a alternativa correta. Opa! Foi lá. Então, pensando nessa questão dos atos institucionais, a gente tem que se lembrar qual foi o ato institucional mais importante. Nós tivemos aí 17 atos institucionais ao longo do regime militar, né? Aí 1, aí 2, aí 3, e por aí vai. Só que o mais importante de todos é o AI-5, que é justamente colocado aqui na alternativa A. O AI-5 foi o instrumento que mais contribuiu para que o regime militar seguisse o curso de uma ditadura. A partir de sua instituição, vários atos de repressão passaram a fazer parte dos métodos utilizados pelo governo. Perfeito. A gente resolve a questão já na alternativa A. Então, não dá para guardar tudo, a gente não tem, né, às vezes, a segurança de lembrar de todo o conteúdo. Vamos pensar em alguns pontos chaves, né? A justificativa para, né, aqui o regime militar foi afastar o comunismo, né? Não se torna uma ditadura de princípio, mas o AI-5 vai fazer isso. Então, vamos guardar essa informação bastante importante, né? Não vai lembrar de todos os atos institucionais? Guarda esse é fundamental. Então, vai fechar o Congresso, vai fazer a hipertrofia do Poder Executivo, vai suspender o habeas corpus, que é um direito básico, e a partir disso, a violência vai seguindo, de 1968 até 1978. Então, esses 10 anos, né, que a gente passa pelo período do governo Costa e Silva, né, pelo período do governo Médici e posteriormente, né, aí já no governo do Geisel, fazendo essa, né, revogação, é o período que a gente tem a ditadura. Tá? Então guardem bem isso, eu sei que vocês estudaram, existem vários assuntos importantes, mas ditadura militar é particularmente algo que vocês precisam saber. Então, vou agradecer a todo mundo, né, pela oportunidade, pela chance de poder discutir aqui um pouquinho. Maravilha. Pessoal, fiquem à vontade, se tiver dúvida, se quiser interagir, se quiser participar, entra lá no Facebook, Ângulo Londrinense, procura, manda mensagem pra gente, a gente vai responder na hora a dúvida de vocês. Fique à vontade para participar. Ok? A gente continua daqui a pouquinho. Até já. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça
força. Ensino médio fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.